Boletim de olho nos astros, semana de 24 a 30 de agosto de 2026. Bom, depois de tudo que a gente conversou sobre esse período entre eclipses, as brisas erradas, os sonhos, as lembranças e tudo que está vindo à tona, vamos olhar para o céu da semana? Porque a história não terminou. Na verdade, essa semana é justamente o fechamento de um ciclo que vem sendo construído há algum tempo. E o grande protagonista da semana é a lua cheia com eclipse lunar parcial em Peixes, que acontece na sexta-feira, dia 28 de agosto, por volta de 1h13 da madrugada, no horário de Brasília. Então, sim, a intensidade que muita gente já está sentindo não desaparecerá. Estamos chegando no ápice dessa temporada de eclipses. Mas vamos por partes, porque o céu está cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Na segunda-feira, hoje, dia 24, a lua está em Capricórnio. É aquele começo de semana que pede um pouco mais de pé no chão, resolver pendências, olhar para responsabilidades e organizar aquilo que ficou para depois. Não é uma lua muito interessada em drama. Ela pergunta, tá, o que a gente vai fazer com isso? E aí eu já quero saber, o que você está empurrando com a barriga tempo demais e dá para resolver hoje, segunda-feira? Fala aí com a gente. Na terça-feira e na quarta-feira, dia 25 e 26, a lua passa por Aquário e o clima começa a mudar. A cabeça fica mais aberta para ideias diferentes, conversas, contatos e possibilidades novas. É uma energia boa para sair um pouco do padrão e olhar para as situações por um novo ângulo. E na terça-feira, dia 25 de agosto, Mercúrio entra em Virgem. Isso é importante, porque Mercúrio é justamente o planeta associado a pensamento, à comunicação, aos processos mentais e à maneira como organizamos as informações. Em Virgem, ele fica muito mais interessado em separar o que é fato do que é ruído. E talvez seja exatamente disso que a gente esteja precisando depois de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Menos o que será o que isso signifique mais, o que eu realmente sei, o que estou sentindo e o que eu posso fazer com isso. Na quinta-feira, dia 27, Mercúrio chega ao chamado Casime, praticamente no coração do Sol em Virgem. E eu falei sobre isso no vídeo da entrada do Sol em Virgem. É um momento simbólico interessante para a clareza mental, percepção, organização e colocar as ideias em prática. Então, se você está sentindo que finalmente alguma coisa começa a fazer sentido depois de semanas de confusão, talvez não seja impressão sua. O céu está mudando o tom. E só aí que chegamos à sexta-feira, dia 28. E aqui eu quero que você diminua um pouquinho o ritmo, porque temos a lua cheia em Peixes, acompanhada de um eclipse lunar parcial. Lua cheia é culminação. Eclipse lunar coloca a lua, aquilo que sentimos, percebemos e processamos emocionalmente, em uma condição de forte simbolismo. E Peixes nos leva novamente para esse território mais subjetivo. Sonhos, emoções, espiritualidade, encerramentos, aquilo que não conseguimos controlar completamente. Então pode ser uma semana de revelações, conclusões e até desapegos. Não necessariamente algo dramático acontecendo do lado de fora. Às vezes a grande virada acontece dentro da gente. É aquele momento em que você olha para uma situação e pensa, será que eu quero mesmo viver desse jeito? Isso já é uma mudança. E tem mais. Na própria sexta-feira, dia 28, o Sol e Mercúrio em Virgem fazem tensão com Urano em Gêmeos. E aí o céu pode trazer mudanças repentinas, imprevistos, notícias inesperadas, alteração de planos, falhas tecnológicas, aquela mensagem que chega quando você não estava esperando. Então, pelo amor de Deus, não transforme o primeiro impulso em definição definitiva. Receba a informação, respira, confere e depois decide. Porque Urano gosta de apertar o botão vermelho antes de explicar para onde a gente está indo. Urano é terrível. E aí no sábado e domingo, dia 29 e 30, a lua entra em Áries. Aí muda tudo. E olha que interessante, depois de uma semana tão emocional, introspectiva e sensível, a lua em Áries começa a devolver o movimento. É como se, depois de sentir, processar e fechar algumas portas, viesse aquela pergunta, tá, e agora? Bora, o que vamos fazer? Só que cuidado com a pressa nesse final de semana. Nem toda vontade de agir é uma intuição. Às vezes é só ansiedade querendo resolver em 5 minutos aquilo que levou 5 anos para se construir. Então, antes de sair atropelando tudo, olha de novo. E agora vamos falar dos signos, que eu sei que vocês querem saber, né? Tá, mas e eu? Né?
Se você é de peixe, essa lua cheia e esse eclipse acontece diretamente no seu signo, ou se tem algum aspecto forte em peixes. É um período de encerramento, redefinição e mudança de percepção sobre você mesmo, seus relacionamentos e aquilo que você aceita carregar. A pergunta para você é: quem você está deixando de ser porque já não precisa mais daquela versão? Virgem está do outro lado desse eixo e também sente bastante. Sol e Mercúrio estão passando pelo seu signo, então existe uma necessidade enorme de organizar a vida, colocar as coisas no lugar e recuperar algum controle, sem ser controlador. Mas cuidado para não transformar organização em excesso de autocobrança. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Para Gêmeos, Urano no seu signo continua mexendo com a estrutura da vida e, nessa semana, pode trazer surpresas, mudanças de planos e informações inesperadas. Pergunta para você que é de Gêmeos: onde você está tentando controlar uma mudança que talvez precisa simplesmente deixar acontecer? Para Sagitário, o eixo do eclipse pode mexer com questões de casa, família, pertencimento e aquela pergunta clássica: onde é que eu realmente me sinto em casa? Pode ser um bom momento para você perceber que precisa reorganizar as suas raízes. Áries pode sentir uma necessidade maior de recolhimento antes da retomada da energia do fim de semana. Não confunda descanso com estagnação, ariano. Às vezes, parar também é uma forma de preparar o próximo movimento. Leoninos, vem uma temporada muito intensa de protagonismo e agora pode parecer que nem tudo precisa ser resolvido através de força pessoal. Algumas coisas precisam ser compartilhadas, encerradas ou simplesmente deixadas ir. Para Câncer, essa semana pode mexer com crenças, planos maiores, estudos, espiritualidade e aquilo que você acredita sobre a própria vida. Talvez algumas certezas antigas estejam pedindo atualização. Escorpianinos, pode perceber mudanças em projetos pessoais, criatividades, romances e naquilo que realmente dá prazer de vida. Alguma coisa pode estar pedindo espaço para nascer depois que outra termina. Taurinos, pode rever amizades, grupos, redes e projetos coletivos. Nem todo lugar que você frequentou continua sendo o lugar onde você precisa permanecer. Capricórnio, precisa prestar atenção especialmente à comunicação. Revise contratos, mensagens, documentos e conversas importantes. Às vezes o problema não é o que você quis dizer, é aquilo que o outro entendeu. Librianos, pode sentir a necessidade de rever a rotina, trabalho e principalmente a maneira como está cuidando de si. O céu pergunta: essa vida que você está sustentando também está sustentando você, Libriano? E aquarianos, pode ser chamado a rever dinheiro, valores e autoestima. O que você considera valioso de verdade? Será que suas escolhas financeiras estão realmente alinhadas com aquilo que você diz que quer construir? E eu quero deixar uma coisa muito clara: isso aqui é uma leitura geral. O seu mapa astral, o seu ascendente, suas casas e os seus trânsitos pessoais podem mudar completamente a maneira como essa semana se manifesta. Então, não pega uma previsão de signo solar e sai tomando decisão sobre a vida inteira, pelo amor de Deus, né? Calma, gente. O mais interessante dessa semana é perceber que estamos chegando ao fechamento de uma temporada muito intensa. Primeiro veio o eclipse solar em Leão, trazendo luz para aquilo que precisava ser visto. Agora, o eclipse lunar em Peixes nos leva para aquilo que precisa ser sentido, elaborado e talvez finalmente solto. E no meio disso tudo, Virgem aparece dizendo: muito bonito, agora vamos organizar essa bagunça. E talvez seja exatamente essa a síntese da semana. Sentir, compreender, organizar e então agir. Então me contem aqui nos comentários, gente, qual a área da sua vida está pedindo encerramento, organização ou um recomeço? E principalmente, depois de tudo que eu contei nos últimos vídeos, você está percebendo alguma mudança acontecendo dentro de você também? E se vocês quiserem, eu posso trazer um boletim específico para cada signo, né? Cruzando junto com umas tiragens de tarô. Se vocês pedirem, aqui nos comentários eu trago um vídeo para cada signo. Então comenta qual é seu signo e o que tiver mais comentário vai ter um vídeo. Eu sou Maria Antonieta, taróloga, oraculista, astróloga e terapeuta integrativa. E esse foi mais um boletim de Olho nos Astros do Encanto Lunar. E a gente se encontra no próximo Movimento do Céu. Um grande beijo, gente!